Graça e paz a todos, amém. Como é bom podermos louvar, adorar o nosso Deus. A Ele verdadeiramente seja dada sempre honra, glória e louvor. Nós somos gratos ao Senhor, porque cultuar esse Deus vivo é um privilégio, é uma grande bênção. Estarmos aqui com os nossos irmãos, com os olhos abertos, mais um dia é privilégio que o Senhor tem nos concedido. Eu quero convidar, meu amado, para que possamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Nós já temos caminhado em algumas mensagens nessa epístola, mas agora eu penso que é uma parte maravilhosa dessa carta. Efésios capítulo de número 3, do versículo de número 14 ao versículo de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos. Que nessa oração você possa rogar ao Senhor, para que Ele possa ministrar o teu coração. O nosso coração está como uma terra árida, exausta, sedenta por água. E nós carecemos desesperadamente da ministração do Espírito Santo por meio da sua palavra. Pai Santo, a nossa súplica nesse momento é que o Senhor fale conosco. Seja gracioso, pois carecemos de ouvir a tua voz. Somos necessitados, ó Pai, da tua palavra. Dai-nos entendimento, ministre com poder e graça ao nosso coração. E que em tudo o Senhor seja engrandecido, louvado e para sempre exaltado. Que Cristo Jesus seja adorado e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, tudo o que nós temos visto até agora, o apóstolo Paulo, verdadeiramente iluminado pelo Espírito Santo, ele traz a lume tudo o que o Deus Trino resolveu fazer desde a eternidade. Se voltássemos ao capítulo de número 1, a única conclusão que nós chegaríamos ao ver tudo aquilo que Deus está realizando por meio do teu Santo Espírito e por meio da sua igreja, ficaríamos também, como o apóstolo Paulo, perplexos, maravilhados. E daríamos, conforme ele diz aqui no versículo de número 21, toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Deus. Há dois movimentos importantes de oração nessa epístola. Nós encontramos o primeiro movimento no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15,
após ter falado o quanto Deus é bendito, o quanto Deus tinha abençoado o teu povo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, a partir do versículo de número 15, o apóstolo Paulo ele começa a orar. E se olharmos atentamente o versículo 17, o texto diz que ele estava orando para que aqueles irmãos tivesse o pleno conhecimento, tivesse sabedoria. Ele estava orando para que os olhos daqueles irmãos fossem iluminados. Versículo 19, para que eles pudessem compreender a grandeza do poder de Deus. Porque é exatamente isso que precisamos fazer. Precisamos buscar de Deus sabedoria, um pleno conhecimento, a fim de que possamos compreender e ficarmos então maravilhados com o que Deus está fazendo. Paulo está com o coração alegre, feliz, porque ele pode olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo e ele vê as bênçãos do Senhor se cumprindo na igreja, por meio de Cristo, através de Cristo. Ele pode olhar e pensar sobre a obra da redenção e ver o quanto Deus amou a igreja a ponto de enviar o seu filho unigênito a morrer numa cruz por ela. Deus está fazendo coisas grandiosas. É por isso que constantemente a gente vê o apóstolo Paulo fazendo uma pausa aí, após ter exposto algo maravilhoso, algo que até então era mistério. Após apresentar um mistério agora revelado, ele ora, no sentido assim, olha Deus, eu quero que esses irmãos tenham pleno conhecimento dessas coisas que eu estou expondo, a fim de que eles possam compreender e ter esperança nessas coisas e se alegrar nisso. E quando eu chego aqui no capítulo de número 3 e vejo mais uma vez Paulo fazendo uma maravilhosa oração, eu penso que nós precisamos, meus queridos, entender. Nós já temos ouvido que a graça do nosso Deus é uma graça inefável. Nós não podemos explicar, nós não podemos exprimir isso com palavras, mas nós podemos conhecer, entender, compreender o que Deus está fazendo na igreja por meio de Cristo Jesus. Isso, na verdade, eu digo que é ter uma experiência profunda com Deus. Penso que muitos de nós, que fomos criados na igreja, desde cedo nós temos contato com essas coisas insondáveis. Nós aprendemos as histórias bíblicas, nós lemos e ouvimos várias vezes sendo ensinado que Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho numa cruz. Nós aprendemos as narrativas que falam a respeito da crucificação, da morte, da ressurreição, a ascensão de Cristo, as promessas na Bíblia que falam a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? Parece que essas coisas não trazem nenhum impacto ao nosso coração. Nós estamos lidando com essas verdades a todo tempo, mas parece que isso não entra em profundidade no nosso coração. Quantos de nós estão caminhando há muitos e muitos anos na igreja e nunca tivemos uma experiência sequer com Jesus? E eu digo que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, no versículo 14, eu creio que muitos reformados como nós ficam tanto com o pé atrás, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que coisas insondáveis são essas, maravilhosas são essas, que experiência é essa que o apóstolo Paulo está orando para que os irmãos também tenham? Eu falo que alguns extremos na história cristã que nos fez ter medo de algumas coisas. Com o surgimento do pentecostalismo, muitos reformados então pensam o seguinte, olha, nós precisamos apenas conhecer a Escritura, mas não é necessário ter nenhuma experiência profunda com Deus. Eu acho que isso é uma visão um tanto que extremada. Eu penso que nós devemos ter conhecimento das Escrituras, e pelo conhecimento das Escrituras sermos levados a termos uma experiência profunda com Deus. Algum momento você leu a Bíblia e ao entender, chorou, se alegrou, teve paz,
teve esperança. Essas são experiências profundas com Deus. Mas não se assuste, meu querido irmão, no que eu vou te dizer agora. Pode acontecer de você estar há muitos anos na igreja, ser um conhecedor da doutrina, da palavra, e mesmo assim isso não fez nenhuma diferença dentro de você. E eu digo tranquilamente, é um momento de buscarmos termos uma experiência profunda com Deus que seja baseado no conhecimento da palavra. É exatamente essas coisas que o apóstolo Paulo está orando. Eu digo tranquilamente para vocês que quando eu li esse texto, eu tive que dizer o seguinte: Deus, eu quero experimentar isso aqui. Porque o apóstolo Paulo está expondo coisas maravilhosas, coisas que são realmente profundas. E ele não diria isso se ele mesmo não tivesse essa experiência com o Senhor. Mas agora, a gente poderia pensar assim, olha, tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui, do versículo 14 em diante, tudo aquilo que ele orou lá no versículo de do capítulo de número 1, a partir do versículo 15, é apenas uma experiência que os apóstolos deveriam ter. Eu creio que não. Ele está orando para que a igreja do Senhor Jesus Cristo tivesse essa experiência, esse pleno conhecimento. Um conhecimento que fica no intelecto, mas que desce para o nosso coração. Meu querido, às vezes nós estamos caminhando há muito tempo na fé cristã. Nós temos lido coisas profundas, temos ouvido coisas maravilhosas, mas se essas coisas não descer para o nosso coração, jamais teremos uma experiência profunda com Deus. Presta atenção no que nós vemos aqui no versículo de número 14 do capítulo de número 3. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ao ouvirmos aqui que o apóstolo Paulo se prostra de joelho, dentro de um contexto judaico, mesmo os judeus ortodoxos, isso não era uma experiência muito comum. Porque era hábito de que os judeus se colocassem de pé, um judeu de pé, e levantasse as suas mãos para orar. E quando ele se prostrava, então, em oração, isso significava uma experiência de humildade, de temor, de adoração. E eu creio que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele havia feito exposição de coisas tremendas. No capítulo de número 1, no versículo 13 a 14, ele havia falado sobre eleição, falado sobre predestinação, adoção, redenção, remissão de pecados. Ele havia falado que o Espírito Santo é o selo e o penhor do Espírito em nós. Ele havia falado também que nós somos morada desse Espírito, habitação do Espírito. Vamos dar para ter uma compreensão profunda dessas coisas. Às vezes a gente fala o seguinte, olha, nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós nem paramos para pensar na profundidade do que é isso. Eu acho que a nossa mente é tão limitada que a gente nem consegue compreender isso. O que é o fato de Deus, esse Deus trino poderoso, fazer morada em nós? São mistérios profundos, mas que são revelados no Evangelho. E Paulo ele havia exposto essas coisas. Ele havia falado, por exemplo, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, o nosso antigo estado antes de Cristo. Estávamos mortos, alienados, perdidos por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, o que Ele faz? O que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, inefável graça! Será que nós entendemos realmente a profundidade desse amor de Deus? Que salva pessoas perdidas, que estão caminhando a passos largos para o inferno? Como pode uma história que está caminhando para um desfecho infeliz, terrível, ser mudada assim por um Deus tão santo, tão poderoso? Mas é isso que Deus faz. É isso que Deus fez.
É isso que Deus ainda vai continuar fazendo, salvando pessoas perdidas, transformando vida de pessoas pelo poder do Evangelho, pelo poder do seu Santo Espírito, convencendo pecadores e salvando pecadores. O apóstolo Paulo havia ensinado, e agora ele vai se prostrar. Ele vai rogar, dizendo o seguinte, versículo de número 15: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que família é essa? A igreja do Senhor Jesus, espalhada por esse mundo afora. Somos todos uma única família. O apóstolo Paulo havia ministrado isso no capítulo de número 2, do versículo 11 em diante, quando ele diz o quanto era maravilhosa a graça, o amor de Deus em fazer de dois povos um só, judeus e gentios, unificá-los e fazer com que esse povo fosse uma só família, uma única paternidade, um só Senhor, um só Espírito sobre todos, e que habita ao mesmo tempo em cada um. São coisas maravilhosas. É uma causa nobre. A razão do que o apóstolo Paulo está se prostrando agora diante do Senhor. E ele vai fazer alguns pedidos nessa oração. O primeiro desses pedidos está aqui, no versículo de número 16 em diante. Ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Primeiro motivo dessa oração, irmãos, é para que aqueles irmãos fossem fortalecidos. E eu penso que nós precisamos de fortalecimento. E mais uma vez eu vos digo, o Espírito Santo, ele foi derramado. A promessa se cumpriu. E muitas vezes nós ouvimos essas coisas e pensamos que, olha, essa questão de Espírito descendo, fortalecendo, concedendo poder, isso é algo apenas que fica no âmbito do pentecostalismo. Mas não, meu querido. Quando nós olhamos Atos, capítulo de número 2, o Senhor cumpriu a sua promessa, ao enviar o teu Espírito, que foi derramado sobre todos os crentes. E qual a proposta desse derramamento desse Espírito? Capacitar, conceder poder, para que esses crentes agora cheios desse Espírito fossem testemunhas. E muitas vezes a gente pensa que essa capacitação do Espírito é tão somente para a gente falar, testemunhar. Vai além disso. Ela nos capacita a morrermos por essa verdade, a sofrermos por essa verdade. Você se lembra o que está no contexto anterior da nossa passagem? Se nós olharmos aí no capítulo 3, no versículo 13, o que estava acontecendo com aqueles irmãos, aqueles crentes em Éfeso? Eles estavam desfalecendo na fé, esmorecidos, fracos. E qual a razão disso? O apóstolo, o pastor deles, o grande missionário dos gentios, estava preso. Em Roma, por causa da sua pregação no Evangelho. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho, levou Paulo às trás das grades. E a igreja, ao saber dessas informações, estava triste, desfalecendo. Seria mais ou menos assim: olha, se Paulo, grande apóstolo, grande missionário, está sofrendo pelo Evangelho, o que será de nós? O que será da nossa caminhada? O que está resguardado para nós? Guardado para nós? Será que o nosso futuro é incerto? E Paulo, então, ele está orando. Ele sabe que esses irmãos estão fracos na fé, estão esmorecendo por causa das tribulações do apóstolo Paulo. E também muitas tribulações que esses irmãos estavam vivendo. Face à cidade que eles viviam, Éfeso, conhecida como a cidade da deusa Diana.
Viver o cristianismo ali era um cristianismo repleto de dificuldades. Uma cidade extremamente idólatra, paganizada. Mas havia igreja firme e sólida ali. E quando eu vejo isso aqui, irmãos, essa oração de Paulo, aquilo que ele está orando e intercedendo pela igreja, e pensando no nosso contexto, eu penso que nós precisamos desse fortalecimento. Quantos de nós talvez estejamos esmorecendo na fé, desanimados, cabisbaixos, sem nenhuma perspectiva de melhora, desorientado, sem rumo. E o que nós precisamos, irmãos? Precisamos da força que não vem de nós mesmos. Precisamos da força que vem de cima. Precisamos da força do Espírito que habita em nós. A fim de que possamos nos colocar de pé, olharmos atentamente as promessas de Deus, enxergar e compreender o que Deus maravilhosamente está fazendo do mundo por meio da sua igreja. Compreender que nós somos parte disso. Entender e jamais esquecer do quanto Deus já tem nos abençoado. Bênçãos espirituais abundantes em Cristo. Quando a gente perde esse entendimento, no meio das muitas tribulações da vida, meu querido, não sobra nada da gente. A gente desfalece. A gente vai esmorecer. A gente perde a esperança. E o que o apóstolo Paulo está orando aqui é para que esses irmãos sejam fortalecidos, para que, segundo a riqueza da sua glória, o apóstolo Paulo já havia falado a respeito dessa riqueza, da glória, as bênçãos que Cristo, conquistou para a sua igreja. Ele está orando para que esses irmãos fossem fortalecidos. Se quiséssemos saber mais a respeito dessa necessidade de fortalecimento, poderíamos olhar lá o escrito de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 16, no versículo 13, que nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Às vezes a gente esmorece na fé, meu querido, e a gente precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13, um versículo muito conhecido de todos nós. Nós dizemos sempre: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você se lembra quais as ocasiões o apóstolo Paulo está dizendo? Eu disse isso em tempo de angústia, em tempo de provação, em tempo de tribulação. Porque também Filipenses foi escrito quando ele estava no mesmo aprisionamento. E mesmo diante de tanto sofrimento, ele conseguiu enxergar aquilo que Deus estava fazendo através dele. Até mesmo a guarda pretoriana que estava ali, estava se convertendo a Cristo e ouvindo o Evangelho. Ao ter toda essa experiência, Paulo vai dizer: tudo eu posso, mas eu não posso por causa das minhas forças. Eu posso por causa daquele que me fortalece. Meu querido, talvez você esteja um tanto fraco na fé, desanimado. Busque em Deus fortalecimento. Mais uma vez eu vou falar para vocês bem baixinho. Isso não é coisa de pentecostal, não. Isso é coisa de quem conhece a palavra de Deus e toma posse do que está aqui. Há uma proposta desse Espírito que habita em nós, irmãos. Nos levar a conhecer essas verdades. E Paulo vai dizer que verdades insondáveis. Mas aqueles que têm a mente de Cristo, eles conseguem discernir isso aqui. E experimentar essas verdades. Quando nós falamos de fortalecimento, trata-se de uma força necessária para a nossa vida cristã. E essa força se dá através do Espírito Santo que habita em nós. Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 4, do versículo 16 a 18, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, ele vai dizer assim:
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois que as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quando nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós somos habilitados em meio ao sofrimento, olharmos para o céu. Confiarmos e ancorarmos a nossa fé nas promessas do Senhor. E então buscarmos no Senhor e receber dele a força necessária para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Se a igreja dos nossos dias não se apegar nessas promessas, se nós não acordarmos e não buscarmos em Deus esse fortalecimento, a pergunta é, vai sobrar alguma coisa da nossa fé? Face as tribulações, as aflições que nos cercam, não sobrará nada de nós, a não ser que sejamos fortalecidos por meio do Santo Espírito. Paulo pede mais coisas maravilhosas aqui para esses irmãos. Versículo de número 17 nos diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo aqui está falando de duas experiências que são distintas. A primeira delas é Cristo habitando no coração do crente. E a outra é o fortalecimento pelo Espírito Santo. São coisas distintas. Lembremos que é no coração, no nosso coração, é que Deus, por graça, implantou o seu Santo Espírito. É no coração que nós recebemos o princípio de uma nova vida. Mas há uma operação do Espírito Santo sobre aqueles que agora têm um novo coração. É uma operação de fortalecimento. E sendo então fortalecido, nós estamos arraigados e alicerçados em amor. Essa expressão arraigados aqui nos remete à ideia de uma árvore que fixou as suas raízes se aprofundaram. Alguns momentos da minha vida eu posso ter uma experiência nítida do que é estar arraigado. Quando eu abro a janela do meu quarto lá no Pontal, num tempo de tempestade, a gente olha para um monte assim, e as árvores vão para um lado e vão para o outro na tempestade, e elas continuam firmes, porque as suas raízes estão profundas. Nós precisamos desse fortalecimento, dessa compreensão do que Deus está fazendo, para que as nossas raízes sejam aprofundadas. Porque vira e mexe, meu querido, uma hora ou outra os ventos vão soprar fortes. Ai daqueles que não tiverem raízes profundas, eles serão arrancados em meias tribulações. Não permanecerão de pé no dia mau. Mas se você estiver com as suas raízes aprofundadas, fortalecidas, no nutriente que é Cristo, suas promessas, a sua palavra, se você está fortalecido no Espírito Santo, meu querido, pode vir um dia mau. Você pode até ir para um lado e para o outro, mas você ficará firme. E o apóstolo Paulo diz mais: assim habite Cristo no vosso coração, e pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando falamos de alicerce, nós pensamos numa estrutura, num edifício. O apóstolo Paulo já disse no capítulo 1 que nós somos edifício, morada de Deus, habitação de Deus no Espírito. E quando a nossa base é Cristo, é o amor de Cristo, ainda que venham os grandes terremotos, nós ficaremos firmes. E é isso que o apóstolo Paulo está orando, ele está pedindo essas coisas para aquela igreja. Se está aqui, essas bênçãos são para que possamos desfrutar agora.
Lá no céu não é lugar da gente ser mais fortalecidos no Espírito, meu querido. Nem tampouco procurarmos estarmos arraigados ou alicerçados. Lá as promessas já se cumpriram. São coisas que nós devemos experimentar agora. E ele vai pedir muito mais ainda para esses irmãos. Ele vai pedir compreensão. Olha o que nos diz aqui o versículo 18 e 19. A fim, ou seja, finalidade, o propósito, o objetivo, a fim de poder compreender com todos os santos, ou seja, com todos os nossos irmãos em Cristo, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ai, meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico assim, como Deus isso é possível? Paulo está dizendo que nós precisamos compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, ou seja, entendermos toda essa dimensão em profundidade do que Deus está fazendo. Conhecer profundamente esse amor de Deus, o amor de Cristo. Que se pudéssemos resumir toda essa epístola, meu querido, a gente poderíamos falar tão somente no amor de Deus pela igreja. Ah, se nós entendêssemos a profundidade disso, a dimensão, a largura. Ah, se tivéssemos a compreensão profunda dessas verdades. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte: conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. A nossa mente é tão finita, é tão pequena, que por mais que a gente seja alimentado dessas verdades, tenha a compreensão dela, ainda vai ficar muito aquém do que aquilo realmente significa. A gente canta a respeito do amor de Deus, fala do amor de Deus para as pessoas, a gente lê sobre isso, meu querido, mas nosso entendimento sobre esse amor é algo muito superficial. Mas é possível nos aprofundarmos nesse conhecimento. É para isso que o apóstolo Paulo está orando aqui em favor dessa igreja. Para que esses irmãos tivessem realmente a compreensão. Paulo fala de uma verdade que é aprendida. Isso nos fala sobre uma experiência. Uma coisa é você falar para as pessoas acerca do amor de Deus. Uma outra coisa é você ter experimentado o amor de Deus. Já passou em algum momento da sua vida onde você foi envolvido pelo amor de Deus? Que você chegou à conclusão e falou assim: olha, se não fosse o amor de Deus aqui, ser tomado dessa compreensão, em momentos de dificuldade, onde o seu coração é inundado de uma paz, e você sabe que essa paz não provém de você mesmo, mas vem de Deus. Meu querido, eu sempre digo que a nossa vida não é feita somente de experiência, não é verdade? Mas experiências são importantes. Eu costumo dizer que a grande problemática da igreja dos nossos dias, talvez, quem sabe, não seja a nossa grande problemática, é que a gente fica se alimentando de experiência dos outros. Aquilo que Deus fez na vida de fulano, de ciclano, olha que coisa maravilhosa, meu querido, você também pode experimentar. Busque, clame ao Senhor, busque compreensão. Que quanto mais você compreende essas verdades, mais você se apega a essas verdades. E quando vem o dia mau, em vez de sermos contristados e desfalecermos face às nossas tribulações, nós vamos gozar de paz. Nós vamos experimentar o amor. Vai ser possível levantarmos os nossos olhos e olhar para o céu e aguardarmos o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Talvez eu estou falando para você e você está dizendo: ah, mas será que é assim? Olha os irmãos do passado, vamos falar de experiência dos outros? Olha os irmãos do passado. Porque a gente parece que pensa que a sofrimento é algo apenas que a nossa geração está vivendo. Ó, que geração sofrida, essa geração aqui do ano que passou 2020, 2021, com essa pandemia. Meu querido, olha a história. E veja o que irmãos em Cristo já passaram antes. Quando eu olho a galeria dos heróis da fé, eu posso entender.
Olha o que eles passaram. Mas eles colocaram a fé nas promessas do Senhor. É por isso que, em meio às grandes provações, eles conseguiam caminhar na fé. Porque eles tinham uma compreensão profunda do que era o amor de Deus. E nós precisamos sair da superficialidade e nos aprofundarmos nessas verdades a respeito do amor de Cristo por nós, pela sua igreja. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só que coisa profunda. A palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Mas o apóstolo Paulo está orando aqui para que esses irmãos fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Já imaginou o que é isso? Eu, quando olho para a minha vida e vejo essa promessa aqui, falo: oh Deus, eu estou muito distante disso aqui, tem misericórdia de mim. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Temos experiências profundas com Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, sobre uma teose onde nós seremos pequenos deuses. Ou não estou falando aqui de panteísmo, onde tudo é Deus em tudo, é Deus em tudo. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da presença de Deus dentro de você, de uma maneira plena, profunda. É uma promessa para nós, meu querido. A grande questão é que nós olhamos isso aqui e nós pensamos que essas bênçãos ficaram restritas à igreja do passado. É por isso que muitas vezes a gente vive uma vida cristã que já perdeu as cores, está perdendo o brilho. Nós não podemos colocar essas bênçãos numa categoria do passado, como essas bênçãos fossem tão somente algo para nós colocarmos numa prateleira de um museu. Isso aqui é algo para nós vivermos agora, como igreja de Cristo. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Se eu te perguntar assim, você entende o quanto Cristo te ama? Talvez você diga: sim, pastor, eu entendo. Eu te digo que a gente precisa ainda se aprofundar muito para compreender realmente o que é isso. E quando você chegar assim, à conclusão assim, agora eu entendo, eu te digo que você ainda vai estar muito distante. O amor de Deus, o amor de Cristo por nós é algo tão maravilhoso, tão profundo, tão grandioso, meu querido. É o que você precisa buscar a sua vida inteira. Eu acho que nem na eternidade a gente vai exaurir essa busca, no sentido de compreender toda a dimensão de Deus, porque senão nós seríamos como Deus. E é algo que nós não seremos nem na eternidade. Mas o que é possível conhecer de Deus, pode ter certeza que Deus já se revelou a nós. Leia a Bíblia, olhe as promessas, busque compreensão do quanto Deus te ama. Se não formos convencidos pela Escritura acerca do amor de Cristo, o que mais vai nos convencer? E se o saber a respeito do amor de Cristo não é suficiente para nós, como servos, como cristãos, o que será suficiente para nós? Nada. Talvez você poderia dizer o seguinte: olha, o apóstolo Paulo já pediu tudo que ele tinha que pedir aqui. Se pudéssemos colocar essa oração, talvez uma falta de fé na categoria de coisa impossível, a gente chega, ó, apóstolo Paulo, ele já chegou no limite aqui. Ainda ele mergulha em águas mais profundas aqui. Olha o versículo de número 20. Versículo 20 e 21 é a doxologia, um hino de louvor, um tributo de honra, glória e louvor a Deus. E olha só o que ele vai dizer aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu querido, por mais que a gente ore e busque, ore e busque, ore e busque, conhecer, entender a profundidade desse amor, o que Deus está fazendo agora por meio do teu Santo Espírito, através da igreja, em favor da igreja dele, a noiva dele. Por mais que a gente entenda e busque, e clame ao Senhor, peça ao Senhor isso, Paulo está dizendo, você pediu, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Isso é um alerta para nós, dizendo o seguinte, olha, não há limites para buscar Deus. Não há limite para buscarmos ter experiência profunda com o Senhor. Não há limites para que você possa se alimentar a respeito dessas verdades do amor de Deus por você. Não há limite. Quando você pensa que você já conheceu tudo acerca desse amor, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que Deus pode te conceder, a experiência que você pode ainda ter, excede o teu entendimento. Está muito além ainda. Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais. A gente tem se contentado com menos do que migalhas. E a gente precisa buscar ter mais e mais anseio, anelo por Deus, sede de Deus, procurar experimentar essas coisas. As doutrinas são fundamentais. A Escritura é essencial para te conduzir nisso. Mas é necessário que o nosso conhecimento nos leve a experimentar essas coisas. Olhando para a igreja dos nossos dias, eu penso assim que nós estamos como aquela pessoa que vai fazer um curso de gastronomia. E ela aprende todas as receitas, como realizar os melhores pratos. E ela sempre preparou, mas nunca experimentou, saboreou, se alimentou, se deleitou nessas coisas. A gente tem pregado, cantado, ensinado coisas profundas sem ter experimentado essas coisas. A minha oração, meu querido, é que sejamos todos nós tomados dessa plenitude. Minha oração é que o Senhor conceda à igreja dos nossos dias compreensão desse amor que é profundo, que excede a todo entendimento. O meu desejo particular é que Deus me conduza a ter a experiência profunda com Ele, de querer mais e mais, saciar cada vez mais desse amor. Esse amor é algo para a gente colocar na vida prática. Porque a gente atravessa dias maus, já que a gente não sabe o que fazer em termos desse conhecimento acerca do amor de Deus. Isso é algo para que a gente possa experimentar no dia a dia. Talvez amanhã o teu dia pode ser terrível. Pense o quanto Deus te ama. Tome posse disso. Enche o teu coração dessas verdades. Conecte a tua mente e o teu coração em cada uma das promessas de Deus em favor da sua igreja. Quando a gente se conecta em relação a essas promessas, nem mesmo a morte coloca fim às coisas. A gente vai olhar sempre, apesar das dificuldades, a gente vai olhar para o céu e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-lo a orar nesse momento. Meu amado, minha amada irmã, como está o teu coração nessa noite? Há no seu coração sede de Deus? Talvez você tenha ouvido acerca desse amor de Deus. Isso tem sido algo muito distante para você. Quero dizer que esse amor é algo para você conhecer, provar e se saciar nele. É um amor verdadeiro.
é um amor que é real. É um amor que pode ser derramado abundantemente no seu coração agora. Apenas creia. Você não está sozinho. Em meio às dificuldades que te cercam, você não está sozinho. Ó Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, em gratidão, porque aprova o Senhor na eternidade enviar o teu Filho a morrer numa cruz por nós. E tudo isso prova o quanto o Senhor nos amou. Ó Deus, nós temos ouvido acerca de verdades profundas. Conduz-nos, ó Deus, a termos experiências profundas com o Senhor. Vivemos em dias em que muitas vezes nós nos sentimos um tanto que esmorecidos na fé, desanimados de prosseguir. Ó Deus, levante a nossa cabeça, nos faça olhar para o céu, e olhar com confiança e aguardar, ó Deus, as promessas do Senhor, que ainda hão de vir sobre nós. Como é bom sabermos que não estamos só, somos amparados por Tua graça, por Teu amor, que excede a todo entendimento. Ó Deus, que essas verdades sejam arraigadas no nosso coração. Deus, nós carecemos de que as nossas raízes sejam aprofundadas em Cristo nosso Senhor. Queremos realmente, como um edifício, estarmos ajustados, edificados sobre a rocha que é Cristo. Ó Deus, o vento tem soprado fortemente. E se estamos ainda de pé, é por causa da Tua graça, é por causa do Teu amor. Se ainda não entramos em colapso e desespero, é por causa do Teu Espírito que habita em nós. Ó Espírito Santo, faça-nos conhecedores desse amor tão maravilhoso com que o Senhor nos amou. E que haja paz nos nossos corações, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de nós caminharmos o término do culto dessa noite, eu quero apenas dar 2 avisos importantes aos irmãos. Mais do que 2, na verdade. No próximo domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui reunidos em assembleia extraordinária. É uma assembleia que geralmente acontece rapidamente, mas nós precisamos que os irmãos estejam aqui, compareçam. No próximo domingo nós teremos também culto de ações de graça, né? Nós vamos celebrar aí o Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela nossa UCP, né? Que completou mais um ano, e nós vamos estar aqui em culto de ações de graça. Nós convidamos os irmãos a participar. Se os irmãos olharem no boletim informativo, nós vamos começar um curso aqui na igreja, ainda nesse mês de junho, sobre como discipular pessoas. Se a proposta dessa igreja é ser uma igreja discipuladora, nós precisamos aprender como fazer discípulos. Né? E a ideia é que você venha, é que você aprenda, né? Que você busque essas informações necessárias e que você então seja instrumento do Senhor para discipular outras pessoas. Esse curso vai acontecer pela plataforma Zoom. Só é necessário que você mande uma mensagem para mim, para que eu possa preparar o material, enviar o material para você. Nós vamos ter um grupo específico, e mesmo você que talvez vai estar distante, trabalhando em outro lugar, com algumas dificuldades, você vai poder fazer, vai poder aprender, né? Então, eu quero conclamar a igreja aqui para que possa abraçar essa ideia, esse sonho. Amém? No próximo domingo nós estaremos aqui agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças, nossa UCP. Mas hoje muito me alegra em poder ver tantas crianças aqui. Eu quero rapidamente convidar todos os pais que aqui estão, para que tragam, somente o papai ou a mamãe, traga as crianças aqui à frente. Nós vamos colocar de pé, nós estaremos orando em favor dos pequeninos. Nós estaremos impetrando a bênção do Senhor ao coração dos irmãos. Como é maravilhoso vermos as nossas crianças participando do culto, louvando ao Senhor. Se vocês olharem ali a Heloísa, ela fica batendo palma, ela quer cantar, ela quer, né?
Que benção. As nossas crianças não são o futuro da igreja, não, elas são o presente. Né, Lelô? Vamos colocar de pé, meus amados, nós vamos orar. E após nós estaremos impetrando a bênção do Senhor ao coração dos irmãos. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela vida desses pequeninos que aqui estão. Deus, o nosso desejo, a nossa oração é que, se for permitido por Tua graça, essa geração que está se levantando, começar dessas crianças, sejam instrumentos do Senhor nesse mundo. Uma geração que ama, comprometida com as verdades, com a palavra do Senhor, sejam discípulos de Cristo numa geração tão perversa. Guarde a vida desses pequeninos. Oramos para que a caminhada, todo o proceder dela seja bem sucedido para a glória do Senhor. Oramos para que o Senhor dê aos pais sabedoria e entendimento, para serem eles, ó Deus, exemplos de uma vida piedosa para essas crianças, a fim de que eles possam investir na oração, em oração, a fim de que eles possam investir no ensinamento da palavra do Senhor ao coração dessas crianças, para que as crianças possam crescer amando o Senhor e tendo desde a eternidade experiências profundas com o Senhor. Nós rogamos que a bênção seja dispensada abundantemente sobre os pequeninos, sobre as nossas crianças que não puderam estar aqui nessa noite. Ó Deus, que a sua graça seja abundante sobre cada uma dessas nossas crianças. Certos da tua bondade e graça, ó Deus, abençoa-nos. Nos dê o restante de noite feliz, que possamos desfrutar da tua presença. Guarde-nos, ó Deus, nos proteja, livra-nos de todo mal. Traga o consolo àqueles que choram. Traga esperança aos corações, ó Deus, entristecidos. Ó Deus, há tantas causas que aos nossos olhos são impossíveis, mas para o Senhor tudo é possível. Que compete a nós, nós clamamos. Visite aqueles, ó Deus, que carecem de um milagre agora. Oramos pela vida do Alex. Ele está em tuas mãos. E nós confiamos ele aos teus cuidados. Então somente oramos para que a tua graça seja dispensada abundantemente sobre ele. Que o Senhor o ajude nesse tempo de intensa provação. E traga a paz ao coração de toda a família. Ó Deus, se há alguém aqui orando por alguém que está numa situação difícil, ó Deus, que o Senhor conceda graça. Se está aqui com o coração, ó Deus, desesperançoso, seja o Senhor a esperança dentro desse coração. Nos coloque de pé e aumente a nossa fé. Dispensa abundante bênçãos sobre nós, pois somente de Ti nós esperamos e colocamos toda a nossa confiança. Guarde-nos, ó Deus. Livra-nos de todo o mal. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o inefável amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em todo este mundo, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde. Nós estaremos ouvindo aí um pós-lúdio, e os irmãos têm liberdade para orar e se despedir no Senhor.